Um feliz dia e um abençoado dia na presença do Senhor para todos. Amém. Nessa jornada que iniciamos a semana passada, estudando verdades antigas, porém eternas. Estudamos sobre o plano da redenção, abrangendo também a questão do pecado, a redenção e o juízo. Mas o ponto central do primeiro tema foi o plano da redenção. E a partir daí, foi uma série de temas explicando o plano da redenção, começando com a justificação pela fé, justiça imputada, depois a justiça comunicada, justiça pela fé. Em seguida, estudamos sobre perfeição em Cristo, depois santificação. Em seguida, estudamos a maravilhosa graça de Deus, depois o reino de Deus e sua justiça. E em seguida estudamos outros temas que nos auxiliam a compreender muito esta questão. Saúde e redenção. Lembrando que a saúde é resultado da redenção. E a redenção tem como fundamento a temperança. Porque na redenção eu preciso seguir toda a palavra de Deus para que a mente de Cristo seja implantada em nós. Lembrando que a graça é o caráter de Cristo, conforme está escrito, e a lei é uma transcrição do caráter. E o que diz o profeta Jeremias, depois repetido no livro de Hebreus, capítulo 10, que o Senhor escreve sua lei em nosso coração. Considerando que a lei é uma transcrição do caráter de Cristo, quando o Senhor escreve sua lei em nosso coração, está escrevendo o seu caráter. Por isso que a vida é transformada. E aí entra uma questão muito importante, porque para ele poder escrever essa lei, eu preciso obedecer a essa lei. Mas para obedecer, preciso entender. E para entender, eu preciso de percepção, discernimento, raciocínio, memória, e aí entra a questão da temperança. Porque com hábitos intemperantes, eu não tenho percepção suficiente para discernir as impressões do Espírito Santo. Consequentemente, não chego a entender a palavra com profundidade suficiente para eu poder, para me decidir a obedecer a palavra de Deus à risca. Então, essa é a questão. E isso tem muito a ver com a batalha na mente. Porque essa batalha vai ser contínua durante toda a vida, mas vai diminuindo em intensidade na medida que eu sigo os passos do Senhor. Mas se eu vou negligenciando, essa batalha é constante e nos pode levar à derrota. Por isso, em Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, página 406, 407, diz assim: o corpo deve ser posto em sujeição às faculdades mais altas do ser. As paixões devem ser controladas pela vontade. Então, quem deve controlar as paixões, a natureza carnal, é a vontade, que por sua vez deve ela mesma estar sob o controle de Deus. Então, vejam a dependência. A vontade tem que estar controlada. É o que diz o Senhor Jesus: que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ele colocou sob controle a vontade dele, e esta vontade tem que controlar as paixões. E observem agora: o rejo poder da razão, santificada pela graça divina, deve dominar a vida. Então, entra mais um elemento: a razão. Poder intelectual, vigor físico e longevidade dependem de leis imutáveis. Mediante a obediência a essas leis, pode o homem ser um conquistador de si mesmo, conquistador de suas próprias inclinações, conquistador de principados e potestades, dos príncipes das trevas deste século
e das hostes espirituais. Quer dizer, o ser humano se torna invencível desde que siga todos estes passos. Colocar o corpo em sujeição às faculdades mais altas do ser. Aí as paixões devem ser controladas pela vontade. Você decide se é vencido ou você é vencedor. E esta vontade tem que estar sob o controle de Deus. Nós temos que entregar-nos à vontade de Deus, como fez o Senhor Jesus diante da cruz. Seja feita a tua vontade, não a minha. E além disso, o reino poder da razão santificada tem que ser santificada pela graça divina. Santificar é separar-se das práticas, dos hábitos, costumes do mundo e ir assimilando as práticas, costumes e os hábitos do céu. Esse é o caminho. Agora observem a seguir. Na meditação nos lugares celestiais, dia 6 de junho, diz assim: mesmo os pensamentos têm de ser postos em sujeição à vontade de Deus. Então, a vontade tem que controlar as paixões e tem que controlar os pensamentos. E os sentimentos sob controle da razão e da religião. E manter os sentimentos controlados pela razão. Nossa imaginação, nossos pensamentos, não nos foi dada para que lhes desse um rédea solta e ela seguisse sua própria vontade, sem nenhum esforço nosso para restringi-la e discipliná-la. Esse é o nosso esforço diário. Disciplinar a imaginação, disciplinar os pensamentos. Por quê? Se os pensamentos não são corretos, incorretos serão também os sentimentos. E os sentimentos e pensamentos combinados perfazem o caráter moral. Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende do reto pensar e reto agir. Então, nessa cadeia, nós temos que compreender que não tem outro caminho para ser livres, libertos desse poder maligno que está instalado em nossa mente. Porque a pessoa vai, mesmo que não fale, mesmo que não faça nada, vai ter pensamentos malignos, sentimentos malignos, e poderá, até certo ponto, controlar as palavras, controlar os atos, se não se colocar nas mãos de Deus para ser liberto. Agora, observem, e recebereis poder, dia 13 de dezembro. Quando nos sobrevém a tentação, precisamos de discernimento espiritual, e aqui entra a temperança, para podermos descobrir a atuação de Satanás e aproximar-nos de Jesus, para pedir socorro. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vosotros. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A cada momento é necessário combater o bom combate da fé, pois é preciso resistir à dúvida e incentivar a fé. Na tentação, observem, a tendência e a paixão tem de ser dominada pela razão. O próprio eu clamará por condescendência, mas deve-se resistir à inclinação e vencer a tentação. Então, existem mecanismos que foram dispostos pelo Senhor para nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não existe razão para ser vencido, a não ser que a pessoa seja negligente em entender esse mecanismo e em se submeter à direção de Deus. E essa é uma decisão própria. Então, sintetizando os textos anteriores, lembremos que pensamentos incorretos serão também os sentimentos. E aqui está o ponto central. Os sentimentos e pensamentos combinados perfazem o caráter moral. Então, para não sermos semelhantes a Cristo em caráter, significa que temos que ser semelhantes a Cristo no que refere a sentimentos e pensamentos. Então, nós temos a graça e vontade de Deus.
Se a graça e vontade de Deus são supremas em nossa vida, então nossa razão vai ser santificada pela graça e nossa vontade, que são nossas escolhas, estará sujeita à vontade de Deus. Então, esses dois têm que estar sob o domínio de Deus. Eu tenho que voluntariamente, pelo meu próprio bem, tá? Para ser liberto do pecado, eu preciso submeter a Deus. E aí também os pensamentos e as imaginações têm que estar sujeitas à vontade de Deus e dominados pela graça de Deus. Agora, por que é importante o pensamento e a imaginação? Porque os sentimentos dependem destes pensamentos. Então, os sentimentos vão estar sujeitos aos pensamentos, sujeitos a uma razão santificada e ainda a uma vontade humana que está submissa à vontade de Deus. E esta vontade é a que rege as paixões. Então, a paixão e os sentimentos, porque daqui que vão sair as palavras, ah? Desse aqui. E as paixões são os que vão comandar os atos. Os atos são resultado, ou comer o que não se deve, ou beber o que não se deve, fazer o que não se deve, etc, etc, etc. Tudo vai depender de colocar toda essa cadeia no controle e sob a vontade de Deus. Então, a vontade humana tem que reger as paixões. E assim os pensamentos reger os sentimentos, e estes também serem sujeitos à vontade e dominados pela razão, que por sua vez a razão tem que estar submissa à vontade de Deus e santificada pela graça de Deus. Não é maravilhoso isso aqui? Eu, sinceramente, e vamos voltar aos textos, mas agora mais resumidos, para tentar assimilar esse conceito. Vejam, foram três textos que foram lidos. O primeiro está sintetizado aqui, que tem mente, caráter e personalidade, volume 2. As paixões devem ser controladas pela vontade, que por sua vez deve ela mesma estar sob o controle de Deus. O rei, o poder da razão santificada pela graça divina, deve dominar a vida. Então a razão tem que dominar. E é aqui, as paixões têm que estar controladas pela vontade. As paixões são que determinam. É a escolha que você faz. Faço ou não faço isso? Mas para isso tem que estar submissa à razão que é santificada pela graça e está também submissa à vontade de Deus. E diz aqui, o segundo, mesmo os pensamentos têm de ser postos em sujeição à vontade de Deus, e os sentimentos sob controle da razão e da religião. Nossa imaginação, nossos pensamentos, não nos foi dada para que lhe desse um rédea solta e ela seguisse sua própria vontade. Tá? Então, os pensamentos não podem seguir sua própria vontade. Então, os pensamentos têm que ser postos em sujeição à vontade de Deus e os sentimentos sob o controle da razão. O sentimento sob o controle da razão. E sujeitos à vontade humana que está sujeita à vontade de Deus. Essa é a cadeia. E na tentação, a tendência, quer dizer, a paixão, tem de ser dominada pela razão. A paixão tem que ser dominada pela razão, sujeita à vontade humana e à vontade humana à vontade de Deus e sujeita pela razão santificada. Então, nesses mecanismos todos, nós podemos ver aqui. Todos nós temos um cérebro, certo? Nós estamos expostos diariamente aos estímulos que atingem nossa faculdade física. Podem ser visuais, podem ser através do olfato, enfim, do ouvido. Então, esses estímulos vão ser processados, eles vão despertar as paixões que estão aqui no cérebro, mas vão também entrar, vão estimular as faculdades mentais, onde está a percepção,
discernimento, raciocínio e memória. Agora, quem vai decidir? Porque o cérebro tem uma característica. Sempre vai produzir uma resposta aos estímulos. Sempre. Não existe nenhuma situação que não haja uma resposta aos estímulos. Essa resposta pode ser através de um pensamento, um sentimento, uma emoção, palavras, ações, mas sempre vai haver uma resposta aos estímulos. Os estímulos sempre vão estar presentes. Isso é inevitável. Ele vem do mundo exterior. O cérebro sempre responde. Um exemplo bem simples. Se você gosta daquelas tortinhas com cobertura de morango, você não precisa comer. Você olha de longe e você vê aquele vermelhinho em cima da tortinha. Qual é a sua reação física? Normalmente, já brilham os olhos. Segundo, já começa a encher a boca de saliva. Acontece ou não acontece isso? Sim. Quando estou nas palestras, na igreja, quando eu falo isso, é impressionante ver o sorriso que aparece no rosto das pessoas. Como os olhos brilham. E aí eu pergunto, e na boca, o que aconteceu? Aí já tem saliva. É uma resposta aos estímulos. Isso é inevitável. Agora, se você vai comer ou não vai comer, vai depender da vontade de decidir. E essa vontade decide entre a razão e a paixão. E a razão é fruto de todo o processo mental onde entra a percepção, discernimento, raciocínio e memória. E trabalha em conjunto com as faculdades morais, onde está a palavra de Deus, os valores morais, as convicções religiosas. Então, se a pessoa tem uma percepção obscurecida por maus hábitos, já não consegue discernir, não consegue raciocinar de acordo com a necessidade, sempre a raciocinar, sempre a discernir alguma coisa. Mas as coisas mais profundas ele não consegue. Por isso que para muitos é impressionante. Você conversa com pessoas que leem a Bíblia, sublinham a Bíblia e não entendem nada. Então, assim, como que pode uma pessoa ler e não entender? Porque há maus hábitos por trás disso que estão comprometendo a percepção, e por mais que o Espírito Santo sabe, procure impressionar a mente da importância disso, ele não consegue discernir, não consegue raciocinar. E aí, como a vontade tem que decidir e a razão foi comprometida porque a percepção está obscurecida, e como tem que tomar uma decisão, o cérebro sempre toma uma decisão a respeito da resposta a ser dada aos estímulos, quem domina é a paixão. E a pessoa se torna dominada pelas paixões. Por isso que a temperança é tão importante. ¿Captaron? O processo é simples e esse aí. Vejam agora. Esse texto, irmãos, é maravilhoso. Está no livro Temperança, páginas 112 e 113. O tentado necessita compreender a verdadeira força de vontade. É este o poder que governa na natureza. Decisão de escolha. Isso é a vontade. Decisão de escolha. Uma completa mudança pode ser operada na vida quando entregamos a vontade a Cristo. O Senhor nos deixou esse caminho já aberto. Seja feita a tua vontade e não a minha. É, deixou as coisas nas mãos de Deus para Ele decidir por Ele. A nossa liberdade, nós temos livre-arbítrio, mas não podemos colocar nas mãos do Senhor, porque Ele, fazendo a sua vontade, qual é a sua vontade com respeito a nós? Que sejamos santos como Ele é santo, sejamos perfeitos como Ele é perfeito, quer dizer, vivamos de toda a palavra de Deus. Então, fazendo isso, recebemos força do alto para nos manter firmes. E aí vem o resultado: vitória sobre o pecado,
sobre o apetite e a concupiscência. É possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à omnipotente e inabalável vontade de Deus. E aqui vem um ponto muito importante. A vontade é o poder que rege a natureza humana. A vontade não é o gosto ou inclinação, mas a escolha. O poder que decide, o régio poder que opera nos filhos dos homens para a obediência ou a desobediência a Deus. Se a pessoa decide obedecer, recebe um poder do alto que torna essa vontade onipotente. Está escrito no Espírito Profecia. E aí não tem quem possa vencer o ser humano. Nem o diabo, nem todos os anjos rebeldes juntos, nem todos os pecadores desse mundo. Não tem como, porque você está nas mãos de Deus. E observem aqui, diferentes são os cunhos mentais, as expressões e declarações não são compreendidas da mesma maneira por todos. Alguns entendem as declarações das Escrituras segundo sua mente e casos especiais. E o que compromete nossa compreensão? As prevenções, sabe quando você está prevenida? Você entra na igreja, a pessoa sobe para pregar, e você diz, para pregar sobre temperança. Arruma sua coisa e vai embora. Já vi muitas vezes acontecer isso. A pessoa está prevenida, nem sabe qual o conteúdo da mensagem, mas já imagina e vai embora. Que mais pode comprometer? Os preconceitos, ideias já pré-estabelecidas e as paixões têm forte influência para obscurecer o entendimento e confundir a mente, mesmo ao ler as palavras da Santa Escritura. Isso tem, recebereis poder, dia 4 de agosto. Você percebe por que nós precisamos amar muito o Senhor Jesus Cristo? Porque para ser libertos do pecado, precisamos submeter-nos à vontade de Deus. Isso somente amando o Senhor Jesus, discernindo o amor dele, aprender a confiar nele, na liderança dele e entregar nossa vida aos seus cuidados. Caso contrário, não temos como ser libertos. E onde está o grande problema? Se não formos libertos do pecado, temos que lembrar que o salário do pecado é a morte. Não existe outra possibilidade. Por isso que o Senhor veio para nos libertar do pecado. Observem este texto. Está em Mente, Caráter y Personalidad, volume 2, página 389. Es un glutón cuando va a mesa. Esta é uma grande causa de teu esquecimento e perda da memória. Uma das causas da falta de memória é comer demais. Vai gastando energia cerebral para digerir um excesso de alimento. Quais são os determinantes da memória? Motivação, interesse, concentração. São os três elementos que têm que estar em conformidade com a palavra de Deus, ter motivação e interesse, porque você quer estar no céu. Você quer adquirir conhecimento para receber essa vida eterna que se mede pela vida de Deus. Agora, concentração, a concentração depende da energia cerebral. E a energia cerebral depende de hábitos temperantes. Por isso que a temperança tem um fundamento muito importante. E aí que está escrito no livro Temperança, página 13. Intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos. Aqui fechou todo o processo, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. Então, a intemperança embota os órgãos perceptivos e ainda consome a energia cerebral. E aí você não tem como discernir. Na mesma página, Temperança, página 13. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui
a resistência das forças vitais. E o resultado é um amortecimento das sensibilidades mentais. Amortecimento das sensibilidades mentais significa amortecimento da percepção. Agora, o que perturba a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso são os estimulantes. Cafeína, que está no café, a teobromina, que está no chocolate, a guanaína, que está no guaraná. Aí vem as corridas, que são estímulos mecânicos, mas se transformam em estímulo elétrico, que vão consumindo energia do cérebro. O estresse, a vida agitada desse mundo. E isso vai diminuindo com a resistência às forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades mentais. E a pessoa cada vez vai discernindo menos. Por isso diz na página 148 do livro Temperança, a intemperança de qualquer espécie obscurece os órgãos perceptivos. Sem percepção, não tem como discernir, não tem como raciocinar, não tem como consultar a memória. É como se entrou um pássaro voando na sala. Você está ali na sala, sentado no sofá, entrou o pássaro, se estacionou em cima do lustre. Se você percebeu, você olha e começa a discernir que pássaro que é. Consulta todo um arquivo de pássaros que tem na memória. E chega à conclusão, é um canarinho, ou é um bem-te-vi. Enfim, mas se você não percebeu que o pássaro entrou, ele estacionou no mesmo lugar, você não tem como discernir que pássaro que é. Entende? A questão está em perceber ou não perceber. O perceber depende da temperança. Então, 1 Coríntios 14, versículo 8 a 9 diz: Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque nós temos uma batalha na mente. Só que a trombeta tem que dar o sonido certo. E aí que nós temos que ser claros para explicar estes assuntos na igreja, para que as pessoas entendam que a salvação, quando as pessoas falam é de graça, sim, é de graça, mas é pela graça, não é somente de graça, é pela graça a salvação. E a graça é o caráter de Cristo. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Se você não consegue entender a palavra de Deus como deveria, como vai tomar atitudes, como vai obedecer, como vai mudar o rumo da vida? Não tem como. E aí diz, porque estareis como que falando ao ar. Então, Judas, versículo 2 e 3 diz, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Temos que, sabe, crescer no amor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós temos que batalhar. A batalha, não precisamos ser vencidos nessa batalha, porque você percebe que temos que mudar. E é uma super batalha na mente. No Salmo 18, versículos 30 a 31 diz: O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então, para eu ter uma vida perfeita, por isso o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho. E em Isaías diz: Andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, se o caminho é perfeito, e eu ando com o Senhor Jesus lado a lado, que foi a experiência de Enoque, foi a experiência de Noé, foi a experiência de Abraão, todos esses homens andaram com Deus. A experiência de Paulo. Então, nós podemos, como seres humanos, andar com Deus? Claro, esse é o chamado de Deus. Porque se não andarmos com Ele, vamos ser sempre vencidos, não somente pelo inimigo, pelo mundo e pela carne. E aí que nós temos que ser vencedores. E esse é o nosso rochedo, onde temos que nos fortalecer. Salmo 18, aqui nos fala
o caminho da vitória na experiência do Senhor Jesus. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Aqui Davi está escrevendo de sua experiência, mas inspirado pelo Espírito Santo para escrever tudo isso, apresenta a vitória do Senhor Jesus em toda a sua caminhada. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele diz em Filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nunca se afastou do caminho reto. E continuando, verso 40 a 43, deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eles, os inimigos, não eram apenas incrédulos, mas também crentes. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor clamaram, quer dizer, eram crentes, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Então, por que ele foi um vencedor? Porque ele era dominado por uma ideia muito firme na sua cabeça. Seja feita a tua vontade e não a minha. E aí, submisso a Deus, Deus o guiou pelos caminhos que devia andar. E assim ele foi vencedor em tudo, deixando-nos um exemplo para ser seguido. Em Deus temos a vitória. Sem Deus, estamos perdidos. Segundo Crônica 20, versículos 13 e 15. E aqui nos fala das batalhas de Israel. Por que eles eram vencedores? E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, essas pelejas que eles tinham, nessas guerras contra os inimigos filisteus e outros, quando andavam com o Senhor, por mais numerosa que fosse o exército inimigo, eles não poderiam vencê-los porque Deus estava com eles. Nós temos vários casos, o caso de Gideon e outros tantos. E nós temos que enfrentar uma batalha na mente, mas não é diferente, é até pior que essa que eles enfrentaram com as armas. Deus conosco, somos mais do que vencedores. Segundo Crônica, capítulo 20, versículos 17 a 18. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá
e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Mas quando o caminho, segundo Crônica, capítulo 20, verso 20, diz: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos irmãos, o problema do povo de Deus sempre tem sido o mesmo. Quando, na época do Senhor Jesus, eles não aceitavam o testemunho do Senhor Jesus, mas falavam da época de Moisés. Mas os que viveram na época de Moisés não aceitavam o testemunho de Moisés, e assim até os nossos dias. Tem passado o tempo, a condição do mundo tem mudado, o diabo tem mudado suas estratégias, porque se vocês analisam a história, nos 7 períodos que são apresentados no Apocalipse, representados pela igreja de Éfeso, Esmirna, e assim por diante, se podem ver que a estratégia de Satanás, primeiro em Éfeso, romano, depois Esmirna, isso vai até o ano 313. Aqui também se utilizou os romanos. E aí está o período de maior perseguição, nos anos, os últimos 10 anos, até o decreto Constantino. E aí, o que tentou no período de Pérgamo? No período de Pérgamo, agora se utiliza dos pagãos, porque Constantino se desconvertido ao cristianismo, mas isso foi por interesses políticos, e aí aderem muitos pagãos à igreja, introduziu o paganismo, e nesse período de Pérgamo, que vai até 538, o que aconteceu? Entraram, se perdeu o sábado, entrou o domingo, entrou a ideia da imortalidade da alma, entrou a ideia do inferno, e assim muitas distorções, a mediação de santos, a mediação de Maria e assim por diante. Tudo isso aconteceu nesse período de Pérgamo. Agora, em 538, o que fez o imperador Justiniano? Ele nomeia o bispo de Roma como chefe geral de toda a igreja cristã do império. E assim surge a figura do primeiro Papa, e a seguir um período que se caracteriza por Tiatira, um período de contrição. E nesse período de Tiatira, a própria igreja persegue os fiéis a Deus, e o período da Inquisição. E assim chegou um período de Sardes, aqui o período, o que permanece, são os reformadores. Nesse período, houve muita luta para desenvolver a verdade. Nós temos a história de Lutero, temos a história de todos esses grandes homens, e chegamos a um período de Filadélfia, que começa com os sinais da vinda de Cristo. Em 1750, nesse período, a Reforma Protestante, e logo depois vem o primeiro sinal, o terremoto de Lisboa, em seguida vem o dia escuro, a noite escura, e assim houve um reavivamento. E os reformadores, eles, o que eles fizeram? Traduziram a Bíblia ficou à disposição, se formaram as duas grandes sociedades bíblicas, a inglesa e a norte-americana, se espalhou o conhecimento do Senhor. E agora, como Satanás age para poder interferir no plano de Deus? Não funcionou a perseguição que usou na época, no primeiro século e nos 2 séculos seguintes. Não funcionou a paganização da igreja, porque teve sempre fiéis. E assim chegamos ao período de Filadélfia, e agora que a palavra de Deus está disseminada no planeta inteiro, o que fazer? Aí entra a intemperança. A Revolução Industrial acontece justamente em torno de 1750, aí entra o consumo de chocolate, o consumo de açúcar, refinados, e se estende a coisa até os nossos dias. Então, não é por acaso que existe Coca-Cola, que existe chocolate, que existe isso no supermercado. É um plano, porque com isso, fechando a mente, a pessoa não consegue entender a palavra de Deus. Por isso o Senhor diz: crede nos seus profetas e prosperareis. E aí que Deus entra com
conhecimento, aliás, revelações que fez a través de Ellen White, com que propósito? Para nós entendermos a Bíblia, entendermos as estratégias de Satanás, entendermos como agir. E como não vai funcionar a intemperança, porque a Igreja de Deus tem um povo que ama a Deus e vai abrir mão de todo o seu gosto, prazer, etc., resultado, a igreja se levanta. O que fazer? Começa a perseguição de novo. Neste último período da Odisseia, a perseguição virá, decreto dominical, decreto para não comprar e vender, decreto de morte, e aí vem o Senhor e acabou a história do planeta. Por isso diz o Senhor, creed em Deus e estareis seguros. Creed nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, se nós somos adventistas de verdade, nós temos que amar o Espírito de Profecia e ser muito gratos a Deus. Porque sem o Espírito de Profecia não entenderíamos muita coisa. Muito mesmo. E aí que nós, seguindo as orientações de Deus, nós podemos ficar em uma condição menos vulnerável. Porque nós temos livre-arbítrio e podemos ficar em situações de alto risco também. O que nos diz em Josué, capítulo 1, verso 7? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Lembre-se que nós temos que enfrentar uma batalha. E estes exemplos das batalhas reais de exército contra exército são menos rigorosos que a batalha na mente. E nós temos que vencer nossas tendências, nossas paixões. E no capítulo 1, versículo 8 e 9, a Josué diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então, observem, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando vamos tornar-nos vitoriosos? Quando fizermos tudo quanto está escrito. E será, por isso o Senhor Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se não te mandei eu, esforça-te e tem ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, diz, milita a boa malícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita a boa milícia da fé, que se manifesta pela obediência a toda a palavra de Deus. Mas tenho que tomar posse da vida eterna. O Senhor deu Canaã para o povo de Israel como herança perpétua. Mas eles tinham que tomar posse. E para tomar posse, tiveram que empunhar a espada, enfrentar o inimigo e matar todos os moradores de Canaã. Não foi assim? Agora, para nós tomarmos posse da Canaã celestial, nós temos que tomar a espada, que é a palavra de Deus. Colocar o capacete da salvação, o escudo da fé, o sapato da pregação do evangelho, a couraça da justiça, que é o caráter de Cristo. Então, para nós podermos ser vencedores, e mais do que vencedores em Cristo Jesus, temos que militar essa boa milícia da fé e tomar posse da vida eterna. E aqui implica em batalha. E essa batalha, principalmente. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Qual foi a experiência do apóstolo Paulo? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E ele tinha certeza, desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Perceberam? Essa tem que ser a nossa experiência. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Bom, tudo isso que nós estudamos hoje é o que nós começamos a estudar no início desta jornada, começa no próximo slide. Vitória em Cristo, o plano da redenção. Mas leiamos aqui. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 462. Este texto é muito lindo. Fé é o de que precisais. Não deixeis vacilar a fé. Combatei o bom combate da fé e tomai posse da vida eterna. Será uma luta severa, mas combatei a todo custo, pois as promessas de Deus são sim e amém, em Cristo Jesus. Ponde a mão na mão de Cristo. Há dificuldades a ser vencidas, mas anjos magníficos em poder cooperarão com o povo de Deus. Olhai a Sião, forçai vossos passos para a cidade das solenidades. Uma coroa gloriosa e vestes tecida no tear do céu aguardam o vencedor. Embora Satanás lance sua infernal sombra através de vosso caminho e procure ocultar de vossa vista a escada mística que se estende da terra para o trono de Deus, na qual sobem e descem os anjos, que são espíritos ministradores, aos que hão de herdar a salvação. Todavia, pressionai vosso caminho para o alto, plantai os pés sobre um degrau após outro, que é a escada da visão de Jacó, e avançai rumo ao trono do infinito. É muito lindo esse texto, porque nós temos que uma batalha muito severa, mas nós precisamos estar preparados para receber essa coroa gloriosa e a festa estecida no teor do céu, que é o caráter de Cristo. E está aguardam a quem? Ao vencedor. Por isso o Apocalipse, cada carta diz, ao vencedor, dá-lhe isso. Ao vencedor e ao vencedor, porque nós temos que enfrentar a luta e vencer no poder de Cristo. Sozinho, sem esperança. Então, a vitória em Cristo é o plano da redenção. Precisamos ser restaurados. Nunca seremos vencedores com a natureza carnal. E aí entra a questão, quando se pensa, geralmente na palestra de saúde, se enfatiza a questão da saúde e a temperança como fundamento dessa saúde. Mas existe um passo intermediário, porque a saúde é resultado da restauração da imagem de Deus na alma humana. E esta tem por fundamento a temperança. Então, a redenção está no caminho entre temperança e saúde. E o que nós estudamos no início, a criação do ser humano pode ser representada por essas quatro dimensões, que é a dimensão física, a engrenagem vermelha aqui, a dimensão mental, a dimensão espiritual e a dimensão psicossocial, que são nossos relacionamentos. Então, eles foram criados para funcionar em perfeita harmonia, para o bem do conjunto. Mas para que haja um funcionamento correto, Deus criou um combustível adequado para esse organismo, que é uma alimentação saudável. A água necessária para o funcionamento desse organismo. A luz solar também necessária. O ar puro. Tudo isso faz parte da mesma criação. E para que essas engrenagens funcionassem de maneira correta, a palavra de Deus foi colocada na mente do ser humano. E por isso que ele tinha confiança em Deus. Agora, na vida do ser humano, para a manutenção da vida, é necessário realizar trabalho físico e mental e ter repouso. E o ser humano foi criado com propósito, amar a Deus e servir ao próximo. Tudo isso num ambiente de temperança. Assim que Deus o criou. E o homem tinha felicidade, tinha paz, enfim, tinha tudo. Mas o que aconteceu? Infelizmente, o ser humano, pela desobediência à palavra de Deus, e recebe a palavra de Satanás, que foi a experiência de Adão e Eva,
corrompe-se a mente, perde-se a confiança em Deus. Resultado, estas engrenagens começam a funcionar independentemente, cada uma para atender seus próprios desejos. E aí muda o combustível, muda a alimentação, não substitui a água por outros líquidos, não toma mais luz solar porque vive num ambiente coberto, e aí compromete a formação da vitamina D, entre outras funções. Não respira mais ar puro porque vive nas cidades poluídas. Não realiza mais trabalho físico e mental, ou realiza um ou realiza o outro. Não tem mais descanso e agora vive sem propósito. Agora não mais amar a Deus, mas amar ao mundo, e não mais servir ao próximo, mas servir a si próprio. Essa é a situação que se encontra o ser humano hoje. O que fazer? Tem que ser restaurado para poder tomar posse da vida eterna. Então, aí entra o conceito de redenção. O sacrifício de Cristo como expiação do pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras verdades. Esse é o centro. Para que seja devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade contida na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, precisa ser estudada à luz que jorra da cruz do Calvário e em ligação com a assombrosa verdade central da expiação do Salvador. Os que estudam o maravilhoso sacrifício do Redentor crescem em graça e conhecimento. Olha a importância da cruz. Bom, dito isso em outras palavras, qual o tema central da Bíblia? Não é a besta, nem a imagem da besta, nem o sinal da besta, nem o decreto dominical. O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção. O que significa isso? A restauração da imagem de Deus na alma humana. Temos que ser restaurados. E o que precisa ser restaurado? Restaurar no homem a imagem de seu autor, o Senhor Jesus. Levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Isso tem na maravilhosa graça de Deus, na página 244. E o texto anterior, no livro Educação, página 125. Então tem que ser restaurado o corpo, o espírito e a alma. O corpo, a mente e a vida do ser humano. E isso que, representando agora as engrenagens, por estas quatro dimensões aqui, nós podemos ver nesse texto da Ciência do Bom Viver, página 241, como afetando qualquer uma destas dimensões, afetamos o todo. Muito íntima a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. E vejam, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a configurar a decadência e a morte. Então, se vocês observam aqui, desgosto, descontentamento e desconfiança são três elementos da dimensão psicossocial, nos relacionamentos. E eles tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Por outro lado, se você vê aqui remorso e culpa, dois elementos da dimensão espiritual, que também tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Então, afetou uma dimensão e afeta as demais. No livro Temperança, página 148, diz: caso os hábitos físicos não estejam corretos, aqui na dimensão física, habilidades mentais, quer dizer, essa aqui, que aí está a percepção, discernimento, raciocínio e memória, e morais, que seria a dimensão espiritual e psicossocial, não podem ser fortes, pois existe grande relação entre o físico e o moral. Afetou aqui o corpo, afeta a dimensão espiritual e a dimensão psicossocial.
Por isso que temos que tomar cuidado com nosso dia a dia, nossos hábitos do dia a dia. E agora a questão é, por onde começa a restauração? Tem que ser restaurada a quatro dimensões. Geralmente as pessoas dizem, pela dimensão espiritual. Outros falam a dimensão mental. Mas o Senhor Jesus Cristo, por meio de Ellen White, diz o seguinte, que começa pela dimensão física. Cristo sabia que, a fim de cumprir o plano da salvação, ele teria de iniciar a obra da redenção, quer dizer, salvar-nos do pecado. Para salvar-nos do pecado, precisava restaurar-nos. Exatamente onde começará a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Cristo assumiu a obra da redenção, a restauração, exatamente onde começará a ruína. O mesmo é verdade em nossa experiência. Devemos iniciar a obra da reforma precisamente onde a obra de degeneração é sentida tão intensamente. Por que tem que começar com a alimentação? Porque afeta a percepção, afeta o discernimento, o raciocínio e compromete tudo. Por aí que começa a restaurar. Para eu poder entender a Sagrada Escritura, preciso de percepção, para discernir as impressões do Espírito Santo. E aí entra a temperança. Por isso que em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 161, diz: a reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. E esta é uma obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. E o que significa perfeito? Vivendo de acordo com toda a luz que atingiu o seu caminho. E no livro Temperança 252 diz: Deus requer que seu povo seja temperante em tudo, a menos que pratiquem a temperança. Eles não serão, não poderão ser santificados por meio da verdade. Não, porque a santificação é separar os costumes, práticas, hábitos do mundo. A palavra de Deus nos mostra o bom caminho. Mas para eu seguir o bom caminho, preciso entender a palavra, para obedecer e seguir esse bom caminho. Agora, para entender, eu preciso da percepção. Entende? E aí a palavra de Deus não nos pode santificar. E como o Senhor nos santifica, então? Aí entra a história do ladrão da cruz, a história de Sansão. Sansão é bem ilustrativa. Era um servo de Deus, juiz de Israel, mas era desobediente, intemperante e mulherengo. Deus não podia levar esse homem com essas três características para o céu. Tinha que ser resolvido aqui na terra. E aí que o Senhor permite que Sansão seja preso, seja acorrentado, maltratado, humilhado, furaram seus olhos. Finalmente ele, para cumprir sua missão, derrubou o templo e morreu junto com os filisteus. Mas esse não era o plano de Deus. Esse foi o caminho que Sansão escolheu. Era desobediente? Era. Ele sabia que não podia tomar uma mulher fora do povo de Israel, mas gostou da Filistias e foi atrás dela. Era desobediente e mulherengo. Era intemperante? Era. Ele, na sua caminhada, matou um leão. Aí, na volta, encontra uma enxame de abelhas que tinha feito seu ninho ali na carcaça do leão. Como ele era intemperante, se deixou de lado a instrução de Deus que não poderia tocar nada morto e pegou mel, foi comendo e deu para comer ao pai. Era desobediente, intemperante, mulherengo. Como foi santificado pelas experiências da vida. Foi o caso do ladrão da cruz também. Mas esse não é o bom caminho. Então, nós estudamos, na criação fomos criados pela palavra. E aí o homem surge com natureza espiritual, porque a palavra é espiritual. Infelizmente, pela desobediência de Adão e Eva, a palavra de Satanás entra, se instala o pecado e o ser humano passa a ser dominado por uma natureza carnal. Como restaurar esse homem? Aqui que está o plano da redenção. A palavra de Deus tem que ser recolocada na mente para ser recriado à imagem e semelhança de Deus.
E isto tem que ser pela palavra. Só que para que a palavra possa entrar na mente, tem que ser obedecida. Mas para ser obedecida, tem que contrariar a natureza carnal que já está aqui instalada no cérebro. Para isso precisa um poder divino, um poder sobrenatural para obedecer. Só que para receber esse poder, nossa vontade humana tem que ser submissa à vontade de Deus. Nossas escolhas têm que ser submissas às escolhas de Deus. Mas para isso tenho que ter fé, confiança na liderança de Cristo. E para ter fé, eu preciso conhecer o amor de Deus e amar a Deus. Quando eu consigo discernir o sacrifício de Cristo na cruz, isso faz desabrochar a fé. Aí eu posso render minha vontade à vontade de Cristo. Então vou receber esse poder divino para obedecer. E então a palavra de Deus é enxertada, desenvolve-se a natureza espiritual, se sobrepõe à natureza carnal que continuará conosco até a vinda de Cristo. Mas para que todo esse processo funcione, a temperança é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus. E nunca esquecer que nossa vida tem um limite. E na morte virá o juízo, conforme diz o livro de Hebreus, capítulo 9. O homem está ordenado morrer uma vez e em seguida o juízo. E o resultado do juízo é vida eterna ou morte eterna. Se eu permitir a obra do Espírito Santo me restaurar, o resultado é vida eterna. Se eu interferir nessa obra do Espírito Santo, negligenciando a palavra de Deus, não obedecendo a toda a palavra de Deus, no juízo já não há mais nada o que fazer. O resultado é morte eterna. E aí que está a questão. Quando você ouve a palavra, lê a palavra, você tem duas possibilidades. Ou obedece ou desobedece. Se você obedece, a palavra de Deus é implantada na mente, é recriado, a natureza espiritual se torna dominante e a carnal ela é sufocada por esta nova natureza. Mas se você desobedece à palavra de Deus, hoje, estou falando não na época de Adão, hoje, a palavra de Satanás é enxertada e a natureza carnal continua se fortalecendo e dominante, só que acabou o tempo de vida e o juízo ao qual será o resultado. Se obedeceu à palavra, o resultado vai ser vida eterna. Se não obedeceu, o resultado vai ser morte eterna. Porque desobediente não pode entrar no céu. Não tenho que ser obediente a toda a palavra. E para obedecer eu preciso amar. Por isso o Senhor Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E para amar eu preciso receber o amor de Deus. O amor não está conosco. Isso vem por meio da palavra. Por isso que a cruz é central, porque a cruz me revela o amor de Deus e me permite confiar. Isso foi o que nós estudamos, que todo processo começa com a justiça imputada. E o que é a justiça imputada? Quando eu entendo que a única forma de obter a vida eterna é por meio do sacrifício de Cristo. Somente o sacrifício de Cristo me pode dar acesso ao céu. E então, aceitando esse sacrifício em meu favor por causa dos meus pecados, todos os pecados passados são perdoados, suspensa a punição, e agora começa todo um processo de transformação. Mas para isto, para ser imputada essa justiça e ser justificado pela fé, além de aceitar o sacrifício, além de acreditar que os pecados foram perdoados, todos no passado foi perdoado. Agora tenho que crer no poder de Deus para me restaurar. E então, entendendo o mecanismo para me restaurar, tenho que me lembrar de João 6,63, que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Tiago 1,21, entendendo que são espírito e vida. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o que vimos no slide anterior,
a qual pode salvar as vossas almas. Tem que enxertar-se na mente. 1 Pedro 1, 22, 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito. De que maneira? Na obediência à verdade. Sendo de novo gerados, que somos regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Por isso que no Salmo 119, versículo 9 e 11, diz: com que purificará o jovem no seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Esse é o caminho. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só que neste processo, receber a palavra, a temperança é o fundamento de toda a graça que vem de Deus. Até que vai chegar um dia que vamos receber a chuva seródia, que nos conduz à perfeição de caráter e, finalmente, o selo de Deus. Está feito. Feito está. Pronto para entrar no céu. Bom, no Espírito Profecia nos fala as mesmas verdades. Na meditação de Saltaio, do dia 24 de fevereiro, aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Maravilhoso. No livro A Maravilhosa Graça de Deus, do dia 23 de julho, diz o Senhor: Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E observem, a comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Então, a vida de Cristo tem que ser transmitida, e isso por meio da palavra. Por isso que Cristo é a palavra encarnada. No princípio, a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E no verso 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e etc. A palavra é que nos traz a vida de Cristo. E aí chegaremos à perfeição de caráter e ao selo de Deus. Então, resumindo tudo isso, o que nós temos estudado até agora. Estudamos a justiça imputada, estudamos sobre a justiça comunicada, a perfeição em Cristo, a santificação, crescimento na graça, e amanhã, com a graça de Deus, vamos estudar sobre a chuva temporal. Nascer de novo e crescer no Espírito Santo. E, finalmente, vamos receber a chuva seródia, que nos levará à perfeição de caráter e recebermos o selo de Deus. Entendendo isso, isto aqui fica muito fácil de entender, que está em Eventos Finais, página 295. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Isso que é importante entender, né? Por isso que a gente tem que ser diligente hoje. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Mau caráter vai para o céu? Não. Bom caráter vai para o céu? Sim. Então, eu tenho que seguir todo o procedimento estabelecido por Deus para que meu caráter seja transformado. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Todo o plano da redenção é habilitar-nos. Nos lugares celestiais, página 146. O texto anterior está em Eventos Finais, página 295. E diz o Senhor: todo aquele que crê em Cristo, todo que confia no poder protetor de um Salvador ressurgido, que sofreu a pena pronunciada sobre o transgressor, todo aquele que resiste à tentação e, em meio ao mal, copia o modelo dado na vida de Cristo, esse, pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, se tornará participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Impressionante, hein? Se tornará participante da natureza divina. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos
alcançará o estado de inocência no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é amoroso, mas grande é o poder de Deus para transformar-nos ao ponto de chegar ao estado de inocência no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Quer dizer, uma mudança completamente. Isso implica numa batalha, a batalha feroz, porque nós precisamos vencer os maus traços, a nossa natureza carnal, isso somente no poder de Deus. Por isso que temos que nos apegar a Deus e receber sua palavra em obediência, que nem uma criança. Isso está nos lugares celestiais, página 146. Agora, no grande conflito, página 623, diz: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. O que significa isso? Viver de toda a palavra de Deus. Viver toda a luz recebida, para receber mais luz. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo da angústia. Então, se eu estou vivo hoje, estou vendo os sinais da vinda de Cristo, eu tenho grande chance de estar presente nesses dias. Dias que passaremos fome, sede e cansaço. Não seremos deixados a perecer, como diz o Senhor, mas vamos passar por situações muito complicadas. Alguns serão presos. Diz, me parece que o grande conflito, que os ricos na fé vão para a masmorra. Vão presos mesmo. E não sei se dá para imaginar o que significa uma masmorra. Você não tem banheiro, não tem nada. Está numa cela fechada, sem luz quase. E aí, se comer alguma migalha de pão, vai ser um milagre de Deus, porque vão ser colocados em situações terríveis e tenebrosas. E nessa situação, nós precisamos ter o caráter de Cristo. E aqui está, finalmente, no Cuidado de Deus, página 217, a parábola das bodas, de Mateus 22, versículo 1 a 14. Apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pela veste nupcial da parábola, é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. O caráter puro e imaculado. O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos que o aceitam como Salvador pessoal. Deus fez ampla provisão para que permanecêssemos perfeitos em sua graça, nada faltando, aguardando o aparecimento de nosso Senhor. Estáis prontos? E observem agora. Estáis trajando as vestes nupciais? Estas vestes não cobrirão o engano, a impureza, corrupção ou hipocrisia. O olho de Deus está sobre vós, como discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Podemos esconder nossos pecados dos olhos dos homens, mas nada podemos ocultar de nosso Criador. Tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecida a todo ser humano, mas todos os que a recebem, essas vestes, as receberão e usarão aqui. Cuidado de Deus, página 217. É aqui que temos que ter o caráter de Cristo antes da vinda de Cristo. Essa ideia que Deus vai completar o que faltou, isso não está na Bíblia nem no Espírito de Profecia. Tá? E que Deus vai relevar essas disposições de caráter, porque fazem parte da natureza carnal, que não são pecados voluntários, etc., etc., pecados de rebelião. Isso não está na palavra de Deus. O plano da redenção é cura, e é cura 100% da nossa natureza, transformando-nos, quer dizer, mantendo
uma natureza carnal aqui no cérebro, mas não mais praticante. Agora, é a natureza espiritual que assume o controle do ser humano. Mas para chegar a essa condição final, temos que tomar posse da vida eterna. Temos que batalhar. E aí o Senhor nos mostra o caminho. Essa batalha é nossa, se nós nos submetermos a toda a palavra de Deus, lembrando-nos que a temperança é o fundamento de todas as graças a serem recebidas. Eu fico assim maravilhado de todo esse plano para nos libertar do pecado. E quanto precisamos ler os livros Espírito e Profecia, porque se nós tivéssemos uma mente como tinham os nossos antepassados, sabe, nós poderíamos discernir na Bíblia tudo isso. Mas Deus, na sua misericórdia, vendo como está atrofiada a nossa mente, como tem sido prejudicada a percepção, discernimento, raciocínio, memória, etc., vocês verão quanto precisamos do Senhor Jesus para vencer essa batalha, que é uma batalha real aqui na nossa mente. Mas uma certeza é que podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a todos para que se apropriem dessas promessas e dos canais estabelecidos pelo Senhor para nós sermos vencedores. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós vamos começar a estudar sobre é necessário nascer de novo e crescer pelo Espírito Santo até chegarmos à estatura completa do Senhor Jesus.